A nossa turma está a trabalhar o livro A Maior Flor do Mundo, escrito por um escritor português chamado José Saramago. As ilustrações foram feitas por um ilustrador chamado João Caetano. O escritor português José Saramago recebeu o Nobel da Literatura. É um escritor português muito famoso. A maior flor do mundo. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera ser escrever essas histórias, mas não fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande. E a mim, falta-me pelo menos a paciência, do que eu peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei. Mas que assim, como a vão ver, é apenas o resumo de uma história, que em 2 palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram desde os tempos de contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que foram das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícias. Logo na primeira página sai um menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacinho. Desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância e todos nós permitimos. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a paz. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta, sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande. Afastava-se e do rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascerá. Resolveu contar adiante, pelos campos entre extensos olivais, ladeando misteriosas sabres cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freixos onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou bicho. E ao redor um silêncio que zumbia
também o calor vegetal, um cheiro de cal, sangrado de fresco, com uma veia branca e verde. Oh, que feliz é o menino! Andou, andou. Foram raiando as árvores. E agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco. No meio dela, uma inóspita colina redonda, como uma fivela voltada. Deu-se ao menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, o que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino é especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água, ali no alto, nem tinha. Cá por baixo, só no rio. E esse que longe estava, não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no que um vácuo das mãos recolhe. Quanto de água lá cabia, volta o mundo a atravessar. Pela vertente que se arrasta, 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor seguinte. 20 vezes cai lá, sem desviarem à lua, mostrando os pés descalços, mas a flor queimada pesava o cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava a sopa no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas, e os pais, como é costume, nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando o fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo respeito, com obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos, e essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo com a história seria o poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia irei a ler outra vez esta história escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos, seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar?